Ora então, hoje o tema que eu trago é um tema que afeta a maioria das mulheres e decidi fazê-lo porque nós associamos a celulite a uma questão muito estética, e de facto é muito mais do que isso, não é? Porque tudo que seja pele reflete um estado do organismo. É como se fosse um microcosmos para o nosso macrocosmos interior, não é? E então a celulite também, de certa forma, apesar de ser inestética, ou de nós acharmos que é algo inestético e que pode estar muito associado à baixa autoestima e uma má imagem de nós próprios, é no fundo considerada uma doença, é uma patologia. Fisicamente, o que é que a celulite está associada, não é? Nós associamos muito a uma inflamação do tecido adiposo, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a celulite é uma infecção, tá bem, dos tecidos celulares da derme profunda e dos tecidos subcutâneos, que está muito ligada a duas bactérias. O que é que pode acontecer? Pode ir simplesmente de nós apertarmos a nossa pernoca e vermos a típica casca de laranja, não é? Com aquele efeito casca de laranja, com algumas concavidades, mas pode provocar algo mais grave para a saúde, nomeadamente o endurecimento doloroso, ou seja, torna-se bastante doloroso esta zona onde há celulite, porque há um congestionamento muito grande ao surgimento de crateras e intumescências, e depois vem com tudo aquilo que está associado a uma inflamação, não é? Que é o eritema, o calor, o inchaço, está associado a um baixo funcionamento do sistema imunitário, um fraco sistema circulatório e uma perca de função também do sistema linfático. Portanto, está muito associado a estes sistemas e acaba por ultrapassar muito mais essa questão da parte estética que nós tanto associamos. Depois há um livro muito bom, que é o livro da Lise Bourbeau, que é O Teu Corpo Diz Ama-te, e se vocês tiverem a oportunidade de ir a esse livro, ele fala um bocadinho da questão energética, a parte mental, a parte emocional da celulite, em que está aliada à celulite. E então, basicamente, a Lise Bourbeau chegou à conclusão que a celulite, como patologia, como doença, pode estar também associada à nossa parte emocional e mental, nomeadamente a um bloqueio que é feito por nós próprios à nossa criatividade, ou seja, é como se nós deixássemos de confiar em nós e então retêssemos emoções, tivéssemos medo, julgamento alheio, e isso provoca ou é uma causa não física, que não advém da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, que vem do nosso mundo interior. E então há o aparecimento da celulite. Depois temos o facto de também ser uma inflamação, e a inflamação por si só está muito associada, segundo a Lise Bourbeau também, a uma resolução do conflito biológico. Ou seja, depois aí temos que fazer a associação. Sempre que temos uma inflamação no nosso corpo, significa que tivemos algum conflito interior e no momento em que deixa de haver esse fator físico que nos causa esse desconforto, que nos causa esse conflito, seja, por exemplo, há sinusites que podem ser alérgicas a pessoas, em que a pessoa por norma não tem sinusite, mas está junto com uma pessoa, em contacto direto com uma pessoa que lhe causa esse conflito interno, e então quando nós nos afastamos depois dessa pessoa, surgem os sintomas de sinusite, e é isso que se chama a resolução do conflito biológico. Ou seja, nós não temos uma patologia, não temos uma inflamação e tem tendência a agravar ou piorar ou ter uma crise assim que nos afastamos do nosso gatilho. Depois, há várias coisas que são importantes ver na celulite.
porque isto é multifatorial e nós, quando trabalhamos com medicina natural, eu vou dar obviamente algumas sugestões, mas é isso que isto é, são sugestões. Porque em medicina natural nós não tratamos a doença, não se trata os sintomas. Aquilo que é tratado é a pessoa e cada pessoa é única. Portanto, dentro destas sugestões que eu depois irei dar, mais específicas, há que sempre analisar o caso de cada pessoa, tá bem? E isso é que é importante, porque só assim conseguimos chegar à causa e chegar à pessoa e tratarmos a pessoa de fundo e não só os sintomas. Porque pessoas com celulite, duas pessoas diferentes, vão ter, podem ter os mesmos sintomas, mas são pessoas diferentes. E a forma como aquilo que sustenta o sintoma que nós estamos a ver pode ser diferente. Então convém sempre ver qual é que é a energética que está por trás, ver tudo aquilo que está por trás, analisar isso, para depois chegarmos à raiz e tratarmos a pessoa como um todo. Ora então, a celulite também é um problema que afeta muito mais as mulheres do que os homens. Isto tem a ver com a questão das fibras que se geram junto à zona do tecido adiposo. E atenção, há quem associe muito a celulite a gordura, a excesso de peso, excesso de gordura, mas a celulite não está associada só a isso, está bem? Há pessoas que são extremamente magrinhas e que têm celulite, portanto não há uma correlação direta com esta questão do excesso de peso. Ora então, há vários fatores que nós temos que ter atenção quando estamos a cuidar do nosso corpo, seja da celulite ou não, e o primeiro ponto é sempre a alimentação. Há muitas pessoas que gostam de usar cremes e pôr muitas coisas para disfarçar. Funciona um bocadinho de certa forma como aquelas pessoas que têm muito acne e depois usam maquilhagem para disfarçar. É claro que nós não estamos a resolver nenhum problema, nós estamos de certa forma até a agravar algum problema porque estamos a tapar e intoxicar mais a pele. E se ela está a criar algum tipo de apresentar algum tipo de sintoma, ela está-nos a querer dizer que algo não está bem cá dentro. Então o primeiro ponto é a alimentação. E quando nós fazemos uma alimentação, é muito importante retirarmos alimentos que sejam inflamatórios, porque se a celulite é uma inflamação, o que é que nós devemos de fazer? Retirar os alimentos que têm uma ação inflamatória. Portanto, processados, nada. Outro tipo de alimentos que tenham glúten ou substâncias que atuem como o glúten, o açúcar, também deve de ser retirado ou tido com muita mais moderação. E depois fazermos uma alimentação que seja então anti-inflamatória e que estimule também de certa forma a imunidade. Portanto, isto são coisas muito importantes. Outra das coisas importantes é o consumo suficiente de água. A pessoa até pode fazer retenção de líquidos, sobretudo na zona das coxas, que é uma zona, e aqui a zona da barriga, que costuma ter mais este aspecto de casca de laranja. Mas a água é muito importante, porque se nós temos uma congestão do sistema linfático, é porque há também para além de haver uma intoxicação da alimentação, há também um baixo consumo de água. E então nós precisamos de depurar e convém adequarmos o nosso consumo de água para auxiliarmos o nosso sistema linfático a funcionar melhor. Depois, outra das coisas que estão muito associadas ao aparecimento da celulite é a roupa inadequada, porque há pessoas que usam roupa muito justa e isso acaba por cortar a circulação. Isto depois aliado a um estilo de vida muito sedentário, temos aqui já dois fatores que estão na base do surgimento da celulite. Portanto, o exercício físico promove, eu não sei se vocês sabem, não é? Nós, para
para o nosso sistema circulatório funcionar, nós temos uma bomba que se chama coração, e então ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Mas o nosso sistema linfático, ele não tem uma bomba, ele move-se através dos movimentos peristálticos, um bocadinho ao encontro daquilo que é com o nosso intestino, não é? Porque isto não é só nós empurrarmos com aquilo que vamos comendo, o nosso intestino tem movimentos muito suaves, é quase como se fosse uma musculatura que reveste o intestino e de certa forma também o sistema linfático. Então é muito importante fazermos exercício, porque os músculos que estão no nosso corpo, que acabam por envolver estes vasos linfáticos, peço desculpa, os meus gatos estão a fazer ralis aqui atrás de mim. Então é importante nós mantermos os músculos ativos, tonificados, realizarmos exercício físico que pode ir pura e simplesmente só como umas caminhadas, não precisa de ser algo muito complexo, muito intenso, para de certa forma auxiliarmos então este peristaltismo do nosso sistema linfático. Outra das coisas que eu acho que é muito importante, sobretudo numa abordagem inicial, porque esta congestão linfática às vezes vai precisar assim de algo que desbloqueie inicialmente, então seria importante, por exemplo, fazermos umas esfoliações e podem usar lufas, que são umas é um endosqueleto de uma curcubitácea e facilmente arranjam isso. Eu por acaso tenho, mas não está aqui nesta sala, está ali na casa de banho, se não mostrava-vos, mas funciona muito bem esfregarem com força junto à zona, porque vai ativar a circulação naquela zona onde temos celulite, e também a realização de massagens de drenagem linfática que funcionam muito bem nestes casos e vão auxiliar na circulação, na desobstrução dos tecidos. Depois, em termos de suplementação ou algo que devia de estar nos suplementos, há duas coisas que são mesmo muito importantes. Uma delas é o colagênio e outra delas é a vitamina C. Por norma, pessoas que tenham dietas vegetarianas têm uma dieta muito pobre em colagênio. E então é necessário de suplementar com colagênio. Podem fazer de forma natural o caldo de osso ou o caldo de espinha, ou então comprarem um suplemento de colagênio e fazerem as tomas do colagênio. Porque se não houver colagênio vai perder a estrutura da fibrilar que está toda junto às zonas onde há celulite e portanto vai haver um agravamento da celulite. Depois, a vitamina C, porquê? Porque a vitamina C é um protetor do colagênio. Portanto, a toma da vitamina C promove a manutenção do colagênio que nós produzimos e que nós consumimos no nosso corpo. Depois, de uma forma geral, podemos dizer que destes pontos que eu já falei, há três coisas que são muito essenciais de nós tratarmos, e uma delas é a circulação, seja ela a sanguínea ou a linfática, a inflamação e a infecção. Portanto, isto, de uma forma genérica, são as coisas que nós inicialmente devemos de ver quando vamos querer ter uma abordagem holística e tratar a celulite como uma doença. Depois, dentro das plantas medicinais e dos óleos essenciais, nós temos algumas sugestões e eu vou-vos deixar aqui algumas e vou-vos explicar o porquê. E a primeira que toda a gente tem na cozinha e que às vezes é muito menosprezada é o alho. E o alho porquê? Primeiro que tudo, ele é um estimulante imunitário. Depois, ele melhora a circulação sanguínea, é antisséptico, é descongestionante e tem um efeito desintoxicante. Portanto, ele vai ter tudo, ou praticamente tudo aquilo que nós necessitamos
para trabalhar esta celulite de uma forma complexa. E como é que nós podemos consumir o alho? De várias formas, não é? Podemos realizar um macerado e no macerado depois podemos aplicar topicamente. Aviso já que não cheira nada bem, mas funciona muito, muito bem, e até em termos de infecções de pele, outros problemas de pele, ele é um milagre. Depois podemos usar o alho também em cataplasmas, diretamente nas nossas pernas, em decocção para toma interna ou aplicação externa em cataplasmas, e na alimentação, de preferência cru, está bem? Não cozinhado, porque senão perde muitas propriedades. E eu, na altura do inverno, costumo fazer uma prevenção natural em que tomo dentes de alho crus, bem descascadinhos, e tomo-os como se fosse um comprimido. E costumo tomar um por dia junto ao almoço, porque o alho também pode ser um bocadinho irritante da mucosa gástrica, e então não deve ser tomado em jejum. Depois, outra coisa que embora não seja tipicamente daqui, facilmente arranjamos, que é o aloe vera. E o aloe vera tem algumas coisas que são boas, nomeadamente ela tem um efeito regenerador, melhora a circulação e depois também é antisséptico, ou seja, vai ajudar a eliminar estas bactérias que causam a infecção da celulite. E então, o que é que nós podemos usar? Onde é que nós podemos usar o aloe vera? Se tivermos a planta em casa, podemos de forma cuidadosa extrair o gel e usar o gel na alimentação, nos nossos batidos, podemos usar na confecção de sobremesas cruas, nas saladas. E então temos uma data de outras coisas que podemos utilizar a aloe vera, não só de uso cosmético, do seu gel, mas também na alimentação. Podemos fazer xarope, uma data de outros medicamentos assim, caseiros, que dá para fazer com a aloe vera. Mas topicamente vai funcionar muito bem como uma base de veicular para ajudar na diluição dos óleos essenciais e na aplicação tópica nos cataplasmas, por exemplo. Vai ser uma mais-valia. O alho, há bocado eu não disse, mas também podem usar o óleo essencial, mas se o alho tem um cheiro forte, imaginem o óleo essencial, é mesmo quase impossível de ter por muito tempo na pele. Depois, outra base veicular que nós podemos utilizar, eu vou-vos dar 3. Uma delas é o Neem, outra delas é o azeite e a outra o óleo vegetal de café verde. Todas elas devem ser usadas de primeira pressão a frio, e todas elas têm propriedades diferentes, mas que se complementam de certa forma, ou seja, atuam em partes diferentes da multifatorialidade que é a celulite. Portanto, o Neem em si é antisséptico, é antibacteriano, tem uma ação anti-inflamatória brutal e acaba por melhorar também a elasticidade da pele um bocadinho, ao encontro também do que o azeite faz, que também acaba por melhorar a elasticidade da pele. E serve para fazer as aplicações tópicas como uma base dos óleos essenciais ou apenas para fazer a hidratação da pele. Eu aconselho a pôr óleos essenciais porque o Neem tem um cheiro muito forte, não é assim um cheiro fácil nem agradável. Portanto, uns óleos essenciais vão cair muito melhor aqui nesta base veicular. Depois temos o azeite, e o azeite, apesar de ser uma base vegetal bastante gordurosa, ele é lipolítico, ou seja, ele ajuda a eliminar a gordura. E obviamente que na alimentação deve ser consumida frio, em doses muito restritas, porque é muito rica em ômega 6, e o ômega 6, apesar de ter uma ação anti-inflamatória, quando está em descompensação,
E quando está a ser consumido de uma forma muito, muito superior àquilo que seria desejado, especialmente se estiver descompensado com o ômega 3, torna-se um fator pró-inflamatório, ou seja, ele em vez de depois de prevenir a inflamação, vai intensificar os efeitos da inflamação. Portanto, pode ser usado em massagem. A drenagem linfática não necessita de ser retirada à roupa, mas podem, por exemplo, fazer massagens ascendentes desde os vossos tornozelos até à vossa barriga, e utilizarem como se fosse um género de um hidratante após o banho, e que vai ser uma grande ajuda também. O outro que eu falei é o café verde, e basicamente é uma base que é bastante estimulante e também anti-inflamatória. Portanto, ele vai aqui ajudar a estimular muito. A massagem em si já ajuda, mas o café verde tem um efeito estimulante e vai promover esta circulação sanguínea e linfática dos tecidos. Depois vamos falar agora sobre algumas plantas que podem ser usadas, algumas em óleos, outras não, que Ai, que eu vou soltar isto aqui. Que tem um efeito. Algum efeito na celulite, no tratamento da celulite. E a primeira que eu vou falar é a calêndula. E a calêndula nós associamos muito. É um anti-inflamatório, não é? Nós associamos muito a calêndula. Ou não associaríamos muito a calêndula a esta questão da celulite, mas de facto ela é um anti-inflamatório. Portanto, ela vai melhorar também a síntese de colagênio. É uma das poucas plantas, que eu vou falar daqui mais algumas, que vão melhorar a síntese de colagênio. E então ela vai ajudar em dois sentidos. Vai melhorar o aspecto físico da celulite e vai promover a síntese do colagênio. Vai estimular a produção do colagênio pelo nosso corpo. E de que forma é que nós podemos usar a calêndula? A calêndula pode ser usada de várias formas, tá bem? Podemos usar na nossa alimentação, porque as flores de calêndula são comestíveis. Podemos usar como suplemento alimentar. Podemos arranjar numa herbanária ou no celeiro, por exemplo. Tem suplementos com calêndula. A infusão dos seus capítulos fluidos, ou em maceração. Podemos usar uma daquelas 3 bases vegetais que eu vos sugeri, para depois fazer-se a aplicação tópica sobre as zonas afetadas com celulite. Depois temos o alecrim, que também é muito conhecido. E o alecrim é tónico, ele é ativador da circulação e é antibacteriano. Portanto, temos aqui uma planta que é também muito complexa, muito completa, e que vai atuar em várias facetas da celulite. No alecrim podemos usar também na alimentação, em infusão, maceração, e o seu óleo essencial pode também ser utilizado. Portanto, temos aqui várias formas de beneficiar no alecrim, tanto externamente como internamente. Outra planta que seria também interessante se trabalhar é a equinácea. E a equinácea é um estimulante imunitário, é antibiótico, é anti-inflamatório e é outra daquelas plantas relacionadas com o colagênio, não por estimular a sua produção, mas por proteger o colagênio, porque ele é rico em vitamina C. A equinácea tem algumas particularidades, não é? Há aqui, por exemplo, o alecrim também tem algumas particularidades, não deve ser utilizado por pacientes hipertensos, e o alho devemos de ter atenção se a pessoa tem úlceras gastrointestinais, ou se está a tomar algum fluidificador de sangue. Pronto, então devemos ter sempre cuidado quando tomamos a planta como medicamento, e não só como alimento, quando abusamos um bocadinho das doses. Então tem que sempre perceber se têm condições para utilizar uma destas plantas
dessa forma, está bem? Uma forma fitoterápica e não tanto como um acompanhamento para se fazer esporadicamente. E a equinácea é uma dessas, porque ela interfere bastante com a síntese proteica do fígado. Ela interage aqui com o citocromo P450, que é um sistema dentro do nosso fígado que está muito associado à metabolização de uma data de medicamentos. E a equinácea interfere com isso. Portanto, deve ser feita tomas curtas, não mais que 2 meses, e pode ser usada em decocção ou tintura, e aviso já que o sabor não é nada agradável. Tem também forma de suplemento, embora eu nunca tenha tomado. Depois, outra planta que nós temos aqui, e que se encontra tão facilmente como o alho na cozinha, que são as nossas trepadeiras, não é? A Hedera helix. A trepadeira tem propriedades medicinais, eu já tinha publicado aqui na página que tinha propriedades medicinais, embora não tenha falado sobre isso na altura, mas ela é utilizada externamente só, porque internamente ela é bastante tóxica. São usadas as folhas, e as bagas são ainda mais tóxicas. 6 bagas é o suficiente para haver uma paragem cardiorrespiratória numa pessoa, portanto é mesmo muito tóxica e deve ser só utilizada externamente, está bem? Topicamente, para ser usada de uma forma segura. E então como é que se pode utilizar estas folhinhas? Estas folhinhas podem ser usadas se elas forem desfeitas, feitas em papa, e usarmos num cataplasma, ou então se forem cozidas e feitas em papa e usarem como cataplasma exterior. E era um tratamento muito antigo, que ainda hoje pode ser feito no tratamento da celulite, está bem? Porque ele é um ativador da circulação ótimo, e vai ajudar muito para que haja um descongestionamento da linfa e do sangue aqui na zona de onde haja celulite. Depois temos outras plantas, e uma delas eu vou só fazer agora um apontamentozinho de uma delas, porque não é assim uma planta que eu trabalho muito, mas é uma planta que muita gente conhece, que é a hena, não é? Toda a gente conhece as tatuagens da hena. E é muito engraçado porque a hena é utilizada em medicina ayurvédica como anti-inflamatório na aplicação tópica. Nós estamos associados a ver aqueles desenhos brutais sobre a pele, mas ela aplicada de forma uniforme, como se fosse um cataplasma, não é? Ela tem então este efeito anti-inflamatório e pode ser usada sobre as zonas onde hajam sintomas de celulite. Uma curiosidade só. Depois, outra planta que também pode ser usada e que nós não, se calhar não seria das primeiras que nos passasse pela cabeça, é a camomila. E a camomila vai muito ao encontro daquilo que a calêndula faz, tirando a parte do colagênio, mas é um anti-inflamatório muito forte. Então nós podemos usar de várias formas também, seja internamente, através da infusão, seja externamente, através dos macerados, naquelas 3 bases vegetais que eu há bocado referi, ou então através do seu óleo essencial, também para aplicação tópica, diluído numa daquelas 3 bases vegetais que eu sugeri há pouco. Outra coisa que nós temos aqui bastante no nosso território é as beldroegas, que são as portelacas. A beldroega é um alimento que é antibacteriano e antifúngico, e para além de poder ser consumido na alimentação, não é? Esta a gente conhece, eu adoro sopa de beldroegas e saladas com beldroegas, é muito, muito, muito bom. Ela pode também ser usada externamente, um bocadinho ao encontro daquilo que se pode fazer com a trepadeira, não é? A Hedera helix. E então pode ser usada externamente da mesma forma para ter este efeito antibacteriano e eliminar a infecção causadora da celulite.
Depois temos uma planta que também aparece aqui bastante, que é o tomilho, e o tomilho é uma planta que eu gosto muito de usar na alimentação, uso muito para temperar batatas, gosto muito de fazer batata doce no forno e tempero sempre com tomilho e alecrim, que são duas das plantas aqui no tratamento e prevenção da celulite. E o tomilho, por ser antibacteriano e circulatório, ele melhora os sinais visíveis da celulite. Portanto, ele melhora muito a parte que nós vemos da celulite, acaba por atenuar o aspecto físico. E como eu estava a dizer, ele pode ser usado na alimentação. Nós também podemos fazer macerados com o tomilho, usar em infusão. Depois há alguns cuidados que têm que ser, porque também é uma planta que é ativadora, é estimulante, então temos de ter alguns cuidados nas infusões. E podemos usar também o seu óleo essencial neste tratamento da celulite, por uma aplicação mais tópica, não mais local e não tão a nível interior. Depois temos o gerânio. E o gerânio rosa é uma planta muito conhecida pelas mulheres, quase todas as mulheres gostam do seu óleo essencial, e é também utilizada no tratamento da celulite. E aqui também tem uma ação muito completa sobre o tratamento da celulite. Primeiro, ele é um equilibrador hormonal, e a questão das hormonas é algo que também influencia muito a celulite, não é? Porque muitas mulheres, por exemplo, que não tomavam pílula e que começaram a tomar, ou que tomavam pílula e deixaram de tomar, notam sempre que há uma alteração no aspecto da celulite, ou para melhor ou para pior. E então o gerânio rosa, primeiro que tudo, vai ter esta influência hormonal, que também tem uma quarta parte de implicação na celulite na mulher. Depois é regenerador, ele é astringente, portanto vai ajudar a eliminar a laxidão dos tecidos. É circulatório, vai reduzir o edema, a sensação de inchaço, e vai reduzir também a celulite visível. E a forma que nós podemos utilizar esta planta é através do óleo essencial. Claro, diluído sobre uma base veicular, e até podiam fazer, por exemplo, o descongestionamento com a lufa inicialmente, e depois aplicar então uma base veicular com os óleos essenciais, e através de uma boa massagem para adentrar bem nos tecidos e ter um efeito circulatório, anti-inflamatório, antibacteriano, e promover então a cura da celulite de uma forma assim geral. Depois, segundo a lei das signaturas, não é? Não se chama efeito casca de laranja por acaso. Porque no fundo parece mesmo a casca de um citrino, não é? Então, de uma maneira geral, os citrinos, sobretudo a laranja doce, a laranja amarga e a toranja, têm um efeito muito, muito curador sobre esta pele casca de laranja, não é? Porquê? Estes óleos essenciais, e aqui falo mais do óleo essencial extraído das cascas e não tanto do fruto em si, têm um efeito anti-inflamatório. Eles estimulam a circulação sanguínea, estimulam a circulação linfática, depois são descongestionantes e desintoxicantes. Portanto, estes óleos essenciais são mesmo muito completos e são excelentes para trabalhar a celulite de uma forma muito, muito holística. E holística também até naquele sentido em que vos falei da parte da criatividade do livro da Lise Bourbeau, porque os cítricos são muito estimulantes também da criatividade, ou seja, eles acabam por também ajudar a desbloquear esta questão da criatividade que pode estar na origem da celulite. Depois
Temos o óleo essencial de cânfora, e o óleo essencial de cânfora é anti-inflamatório, é desintoxicante, é imunostimulante também, é circulatório, é antiflagístico, é descongestionante e vai ter uma ação também muito completa sobre o tratamento da celulite. Tudo o que eu vos digo de óleos essenciais é sempre para a aplicação em massagem. Podem fazer sempre a aplicação em massagem, devem-na fazer várias vezes ao longo de um tratamento complexo, mas claro que primeiro que tudo isto é importante revermos aquilo que falei inicialmente da alimentação, ingestão de água, prática de exercício físico, roupa adequada. Portanto, isso são coisas que são basais, porque se continuar tudo isso a ser mau, nós podemos andar a besuntar as pernas e a barriga até ao final dos nossos dias, que assim que deixarmos de o fazer, embora possa haver melhorias, irá voltar tudo ao mesmo. Porque é a mesma coisa com as dietas, não é? Uma pessoa não tem que fazer uma dieta, tem que fazer uma alteração do seu regime alimentar, tem que se reeducar o seu palato. Porque se ela faz privações, depois quando terminar as privações, após ter atingido os seus objetivos, é muito normal que volte tudo ao mesmo ou pior. Então há sempre que fazer uma reeducação, uma reaprendizagem, e isso é aquilo que é holístico também, não é? É fazermos a verdadeira transmutação, sermos mestres de nós mesmos. Pois, outra planta que é muito indicada nestes casos é a hortelã-pimenta, porque ela é muito tónica, é muito circulatória, é muito estimulante e pode ser usada também internamente através da alimentação, de infusões, mas também externamente pelo óleo essencial, pelas macerações ou pelos cataplasmas. E é uma planta muito fresca, então se a pessoa tiver uma inflamação mesmo com muito rubor e calor, em termos energéticos, a hortelã-pimenta será uma planta muito indicada por ser fria e fresca. Depois, há outras plantas cujo óleo essencial também seria muito interessante de se trabalhar no tratamento da celulite, sendo elas o cipestre, o zimbro e os cedros. Portanto, estas três são muito boas como antissolulíticos, não é? Porque elas fazem uma drenagem linfática, têm aquela ação adstringente, portanto elas vão trazer tonicidade aos tecidos e têm uma ação anti-inflamatória. Depois promovem a circulação sanguínea, a circulação da linfa também. Portanto, são descongestionantes e ajudam a eliminar os edemas e têm a ação que eu já tinha falado, que é mesmo antissolulítica. Estas três são muito boas, sobretudo, tal como é a cânfora também, e a hortelã-pimenta, muito boas para quem tem a sensação de pernas cansadas, quem sente que as pernas incham muito. Estes 5, cipestre, cedro, zimbro, hortelã-pimenta e cânfora branca, são muito bons a ativarem a circulação sanguínea e vão ajudar no retorno venoso e linfático. Outra coisa que nós podemos utilizar e que dá para utilizar de duas formas é a canela. E a canela pode ser usada o óleo essencial da folha, tanto como o óleo essencial da casca. Elas têm ações muito idênticas, porque são as duas anti-inflamatórias, antibacterianas, elas estimulam a imunidade também, são anti-flacidez e anti-celulite. A folha, o óleo essencial da folha, muito mais do que a casca, mas depois a casca tem outros benefícios, até em termos de regulação de açúcares e de gordura. Portanto, até seria interessante criar um óleo ou um creme com estas duas propriedades da casca, não é? A parte da folha e a parte da canela, a parte da casca e a parte da folha.
A canela depois podemos também utilizar na alimentação, e esta canela que eu falo não é bem a canela chinesa, está bem? Que nós conhecemos por aqueles paus de canela, mas sim a canela do Ceilão, que é a verdadeira, a canela verdadeira, que tem um aroma um bocadinho diferente, um sabor diferente, e tem ações diferentes também da canela comum que nós costumamos utilizar na cozinha, que é mais comum cá em Portugal. Depois, uma das plantas que eu mais gosto em termos de óleo essencial para trabalhar a celulite é, sem dúvida alguma, o fungo doce. O fungo doce é excelente, porque ele vai estimular a circulação linfática, portanto vai reduzir os edemas, tem aquele efeito drenador, é antissolítico também, e ajuda a eliminar gordura localizada, porque o óleo essencial funciona um bocadinho como se ele fosse uma tesoura e cortasse a gordura, e então ao transformá-lo em pedaços mais pequenos, depois se houver uma boa desintoxicação de todos os hemocutórios, ele vai promover a eliminação desta gordura localizada. E é um óleo essencial excelente, não é? Tal como eu já disse, há aqui alguns óleos que têm algumas particularidades, e devemos sempre, de óleos e plantas, de saber de que melhor forma nós podemos utilizá-los. O funcho é também um desses, que temos que ter atenção, sobretudo porque é fotossensibilizante, tal como é o óleo das cascas dos cítricos. Portanto, aplicar um óleo maravilhoso de funcho nas pernas e depois ir fazer praia ou fazer uma caminhada com as pernocas ao léu, se calhar não é muito boa ideia. E de que forma podemos utilizar, para além do óleo essencial, podemos utilizar de 3 formas diferentes. Uma delas eu adoro, que é a decocção de fungos, é muito boa. Ou então, através da alimentação, usar nos bolos, na doçaria, fica muito bom. E na suplementação também dá para utilizar o funcho. Há suplementos que têm funcho, e aliados sobretudo a outras plantas que sejam assim mais carminativas, digestivas e estimulantes da linfa, pode ter um efeito muito interessante aqui no tratamento da celulite. Depois, há outra planta que eu gosto e tomei durante muito tempo o suplemento, que é a centelha asiática, que é conhecida por gotu-kola, não tanto pelo efeito da celulite, mas por causa das pernas cansadas. E esta é utilizada, não há óleo essencial, é utilizada em fitoterapia através das infusões, dos suplementos também, ou dos macerados. E a centelha asiática é muito utilizada em casos de insuficiência venosa, de má circulação, também ajuda na celulite e promove o colagênio e a microcirculação. Portanto, é uma planta muito boa para quem tem pernas cansadas, para quem sente congestão ou inchaço das pernas, para a celulite também. Para mim, que passava muitas horas em pé, era espetacular, porque no verão não sabia muito bem estar a utilizar aquelas colãs compressoras, não é? Porque ajudam o retorno venoso, porque estava muito calor, as colãs provocam muito calor, mas este suplemento funcionou muito bem e ajudava imenso a circulação do sangue e da linfa. Gostei muito de tomar, portanto não podia deixar de falar na centelha asiática, por causa disso, dessa minha excelente experiência que tive com ele. E é uma das plantas que eu uso nos meus protetores solares, por causa dessa questão do colagênio, de promover o colagênio. Depois, temos outra que também é muito idêntica à centelha asiática, que é o castanheiro da Índia. E o castanheiro da Índia é também venotónica, ajuda a reduzir os edemas, é adstringente, portanto vai promover a tonicidade e a coesão dos tecidos, e é antissolítica também. E esta é uma planta tóxica, portanto ela é só utilizada em forma de suplemento. E os suplementos têm extratos da planta e são padronizados, têm quantidades que são seguras de tomar, portanto vocês facilmente arranjam
numa ervanária, suplementos. Há até suplementos que têm um complexo onde juntam várias plantas, e há vários que têm a centelha asiática e o castanheiro da Índia, por causa desta questão de estimular a circulação nervosa. É muito bom, por exemplo, aquelas pessoas que fazem nódoas negras com muita facilidade, aliando ao resto dos outros sintomas. Portanto, pessoas que façam nódoas negras com facilidade, a centelha asiática e o castanheiro da Índia são duas plantas interessantes, porque vão tonificar a musculatura das veias. Depois, é preciso perceber que dá para ter uma abordagem muito complexa, não é? Acho que já perceberam um pouquinho em termos de alimentos, suplementos, aplicações tópicas, não é? É um mundo muito grande. A homeopatia também tem, e se em termos de suplementos e de alimentação é uma coisa muito subjetiva e deve-se analisar cada caso, então na homeopatia é mesmo gritante esse fator. Porquê? Porque cada matéria médica da homeopatia vai sempre ao encontro, porque é muito energético, tem uma energética muito própria, tem uma psicologia, tem uma parte de reação do corpo, e que está muito associado à unicidade de cada pessoa. Portanto, eu deixei aqui duas sugestões, mas se todo o resto tem esta particularidade de percebermos a pessoa e não a doença, então na homeopatia é gritante. E uma delas foi a tuia, que pode ser um medicamento homeopático no tratamento da solite, e o Fucus vesicolos. E o Fucus vesiculosos. Fucus vesiculosos. Que são duas plantas que são utilizadas no tratamento de solite, mas com enquadramentos completamente diferentes, ou seja, para pessoas completamente diferentes. E então isso é muito, muito importante percebermos quando fazemos uma abordagem, seja aquilo que for, para se perceber como interagir com a pessoa, não é? Como tratar aquela pessoa, e não tratar, como eu já tinha dito, que é mesmo muito importante, os sintomas ou a doença, não é? A medicina natural foca-se sempre na pessoa, e cada pessoa é única, então é sempre preciso perceber o enquadramento, onde é que a pessoa vive, o que é que a pessoa come, o que é que a pessoa pensa, como é que a pessoa sente, como é que é a relação que essa pessoa tem com outras pessoas, ela gosta do que faz, tem hobbies, que estilo de roupa é que ela veste, é roupa apertada, é roupa larga, é uma pessoa que tem autoconfiança, tem autoestima, tem amor próprio ou não. E então tudo isso, todos esses fatores e muitos mais são coisas que são muito importantes, e quem faz uma consulta de medicina natural sabe que vêm perguntas de todo tipo, que coisas que nós achamos que às vezes não são importantes, mas fazem toda a diferença, porque fizeram parte da construção de nós próprios e da nossa forma de vermos o mundo, portanto influenciam a forma como esses sintomas, essa doença se expressou em nós. Bem, eu vou dar uma corridinha, espero que tenham o resto de um dia espetacular, um abraço enorme, espero que tenha sido uma boa ajuda estas dicas que eu dei aqui. Um abraço.